Saudações a todos, bem-vindos ao webinar Cenários Atuais do Mercado Russo de Carnes. Eu sou Almir Américo, gerente de operações do escritório Eurásia da Apex Brasil. Nós estamos transmitindo desde Moscou, a capital da Federação da Rússia. Nesse webinar, a gente pretende atualizar a todos sobre as transformações que ocorreram no mercado russo de carne, mercado esse que durante muitos anos foi o principal destino das exportações brasileiras desse produto. Nós vamos discutir essas transformações e tentar explorar as oportunidades que ainda existam para os exportadores brasileiros. Eu quero, desde já, agradecer a presença da audiência, as pessoas que nos assistem pelo YouTube, e quero também agradecer o apoio das associações ABPA e ABIEC. Nós tivemos um apoio forte deles para a divulgação do webinar. Essas associações, como todos sabem, são os parceiros da promoção internacional da carne brasileira, junto com a Apex Brasil. Então, eu vou passar aqui a apresentação dos nossos palestrantes. O primeiro palestrante é o senhor Alberto Davleev. O senhor Alberto é o presidente da consultoria AgriFood Strategies. Ele também é especialista em políticas agrícolas da FAO, ele é consultor do Banco Mundial, ele é coordenador do grupo de conselheiros do Banco Europeu de Desenvolvimento e Reconstrução, e ele é membro de do conselho de várias empresas do setor de carnes e lácteos. Hi, Alberto. Thank you for joining us in the webinar. Thank you. O senhor Alberto é russo, mas ele, para nossa felicidade, ele tem uma compreensão muito boa do português. Ele só não pratica o idioma no dia a dia, então na apresentação, para o conforto de todo mundo, ele vai fazer em inglês. O nosso segundo palestrante é o senhor Rafael Requião. Ele é economista e atualmente é o adido agrícola do Brasil na Federação da Rússia, trabalhando junto à Embaixada Brasileira aqui de Moscou. Muito obrigado pela tua participação em mais esse webinar. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigado. Nosso terceiro palestrante é o senhor João dos Santos Lima. O senhor João é um consultor comercial com uma larga experiência, atuando profissionalmente na Rússia, 15 anos ou mais. Ele tem esse privilégio de ter esse contato direto com o mercado russo e a participação dele vai ser muito interessante. Obrigado, João, por participar desse evento. Muito obrigado pelo convite, Almir. Obrigado pelo convite e um grande webinar para todo mundo. Muito obrigado. Vocês podem ter notado que os nossos speakers, nossos palestrantes, eles são todos pessoas que atuam aqui na Rússia. A ideia desse webinar é justamente levar ponto de vista das pessoas que estão aqui trabalhando, para que o webinar ele possa ser mais informativo e mais atraente para as empresas brasileiras. Eu gostaria de agradecer as pessoas que enviaram perguntas para os convidados. As apresentações levam em conta essas perguntas, nós vamos tentar responder algumas delas no final do webinar, e aquelas que não for possível, nós responderemos por e-mail, ninguém vai ficar sem resposta. Eu gostaria de lembrar a todos que nós temos um chat ativo aí no YouTube, nós temos um colaborador aqui do escritório da Apex Brasil que vai acessar essas informações, então a gente tem um canal de comunicação com vocês abertos durante o webinar. Tendo feito essa introdução, então eu vou compartilhar um pequeno gráfico, que eu acho que é uma introdução bastante interessante sobre a história do Brasil nesse mercado russo de carnes. Aqui está o gráfico. Eu gostaria de contar essa história que começou no ano de 1995, quando tivemos a celebração, a validação do certificado sanitário Brasil-Rússia. Foi aí que o Brasil começou a se preparar para exportar carnes para a Rússia. Vocês podem ver que os primeiros embarques de frango começaram em 1997. Em 1998, nós tivemos a validação do certificado para carne suína. As exportações, elas começaram 2 anos depois. Você sabe que
as autoridades russas demandam que cada estabelecimento, cada CIF seja validado. Então, entre a negociação do certificado e a exportação demora um período. No caso de carne bovina, nós tivemos a validação do certificado sanitário Brasil-Rússia em 2001. Então, nós, a partir do ano seguinte, nós já tivemos as exportações das 3 carnes brasileiras, né? Tanto carne suína, carne de aves e carne suína. Vocês podem ver que a partir do ano de 2002 as exportações já tiveram um boom fantástico, ou seja, já pularam para um patamar superior a 700 mil toneladas. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2005 o Brasil quebrou um recorde, né? As nossas exportações foram de 973 mil toneladas, quase 1 milhão de toneladas. Essa foi a melhor performance histórica do Brasil. Um pouco depois, em 2008, nós tivemos um recorde das exportações em valor, foram 2,5 bilhões de dólares, atualizando aos valores atuais, seriam o equivalente a 3 bilhões de dólares. É uma fortuna, ou seja, o Brasil já participou desse mercado com muita escala, né? Hoje em dia nós temos, assim, vamos dizer aqui, um acontecimento que impactou bastante o comércio internacional de Rússia com os outros países estrangeiros, que foram as sanções russas, que aconteceram em agosto de 2014. Eu não sei se todas as pessoas têm informação sobre isso, mas a Rússia proibiu importações de carnes da União Europeia, dos Estados Unidos, da Austrália, do Canadá, ou seja, eram todos players importantes no mercado, e de repente sobrou somente a América Latina, a Índia e os países vizinhos da Rússia aqui na Eurásia. Então, esse acontecimento gerou um período de grandes oportunidades em que o Brasil ficou bastante livre no mercado, até que aconteceu, no ano de 2017, a questão da ractopamina. Acho que a maioria das pessoas que trabalharam nesse mercado lembram, quando, em dezembro daquele ano, teve a restrição russa à importação de carne suína e carne bovina. Isso levou as exportações brasileiras para um patamar muito baixo de exportações, simplesmente carne de aves no ano seguinte. E a partir daí, aos poucos, graças ao trabalho da Embaixada do Brasil, do nosso adido e das autoridades brasileiras e russas, alguns CIFs já foram certificados. E a gente chegou no patamar atual, o patamar de 2020, em que o Brasil exportou para a Rússia 303 milhões de dólares em carnes, 141 mil toneladas. Esse é mais ou menos o histórico, para vocês entenderem como é que tem sido a situação bilateral nesse período. Vocês podem notar que alguma coisa aconteceu no mercado russo, porque os grandes exportadores históricos estão ausentes, e mesmo assim a dependência da Rússia das importações diminuiu. Esses gráficos deixam bastante clara. É uma história muito interessante de ser contada. O nosso primeiro apresentador, o senhor Alberto Davlev, vai nos contar um pouco dessa história. Eu vou finalizar o compartilhamento. Alberto, please take the floor. Muito obrigado, Almir. Prezadas senhoras e senhores, estimados colegas do mundo de carnes, agradeço essa oportunidade de participar nessa discussão, mas antes de começar, gostaria de fazer uma introdução pessoal, se me permitam. O Brasil é minha paixão pessoal, embora aprendesse o português há apenas já 40 anos atrás, e acabasse de falar o idioma diariamente há 25 anos atrás. Eu tenho muitos amigos no Brasil, como Fernando Santin, o estimado doutor José de Souza, e muitos amigos pessoais fora do Brasil, inclusive a Almir e vários diplomatas brasileiros que continuam trabalhando no Itamaraty e vários outros países. Eu dediquei 10 anos à promoção da imagem do Brasil na Rússia e na antiga União Soviética, e até agora estou grato à oportunidade de ter trabalhado na Embaixada do Brasil em Moscou. Mas hoje eu vou falar inglês porque começo a esquecer o idioma, desculpem, e até
posso confundir algumas palavras. So further on, I will speak English if you won't mind. Okay. Well, I will start with okay, here, share my screen. Yep. So I will speak today about 5 major aspects, which I hope would cover the major topics and would meet your expectations on this topic. And I will start with the history of the Russian meat market to see how close Brazil is now and how it will be in the next several years. So speaking of history, you are very well aware of very interesting historical posters from North Korea, China, and Soviet Union. So this one says, let's take over the United States and let's produce 20 to 21 million tons of meat to overcome the US in a peaceful competition. That was back in the Soviet Union. But at the same time, I lived in that country. I'm almost 60 years old, and I still recall my younger years. We spent hours and hours in queues and waiting for our chance to get close to a butcher store, and waiting for hours for the meat to be offered to the buyers. So we did have money, but we didn't have meat. So in many cases, we were calling this a meat deficit. A lot of meat was going outside the Soviet Union to feed the satellite countries, socialist countries, as well as to feed the army, which was 5 million people big, 5 million young men who want and who need a lot of protein. So for the rest of the people, we sometimes had to buy even bones. This is a very typical picture, which I still can memorize, and it wasn't far behind us. These were 70s, 80s, and the beginning of 90s. You see a lot of older people because they were not working. They had time to spend in cures. This is a very interesting, this picture was taken by me. It's a historical picture. This is a guy from Cobb Ventris who came to visit several Russian poultry farms back in 1996 looking for investment. This was the last chicken which died at one of the biggest poultry farms in Russia. They were dying from hunger because after the privatization of the Russian agricultural sector, a lot of companies went bankrupt, especially the broiler companies, which were dependent on the feed mills, which were the first one to be privatized, imposing suffocating prices to their customers. So you all remember that the first step was made by the American Food Aid, the chicken leg quarters. I was working with the USA Poultry and Egg Export Council for about 10 years, and US poultry experts at certain moments hit a $1 billion level. This really helped a lot of Russians survive, and even my family, we were buying 15 kg boxes with leg quarters, we sometimes call the Generation X the bush legs kids because they were all grown on this very affordable protein. But starting from 2000s, the picture has dramatically changed. If you come to a Russian meat store today, you will see plenty of fresh, chilled beef, pork, poultry in a big variety, and I would say at a rather affordable prices. If we were looking 20 years ago, we were looking for meat. Now, meat is looking for us right now in stores. So many people get lost looking at the variety and abundance, which was very, very unusual and impossible to imagine back, let's say back 20 or 30 years ago. And that was mostly due to the huge state support to agriculture, which was provided on both sides by protecting the market from imports, starting from late 90s, and investing billions and billions of dollars in Russian agriculture in very, very under the very beneficial terms. You can see the
you can have $1 million and get another $9 million from the government for a 10-year period at 6 to 4 annual interest rate, 6 to 4%. This is amazing, and this helped, for example, the Russian poultry market grow from 370,000 tons of national output of broilers in 1997 to 5 million tons today. A lot of this investment was done properly. Some older farms which were not very well located or were projected with obvious violation of biosecurity rules. Some of them were reconstructed, some of them were forgotten, but a lot of most progressive investors started building separate farms following the biosecurity rules. This is not the best case because we see plenty of farms next to each other, but a lot of businesses depend on the availability of land, because although Russia is one of the biggest countries in the world, some agricultural lands are very scarce. Both turkey and broiler houses have been appearing like mushrooms elsewhere in Russia. Modern pig complexes also were built in the nearby because in the proximity, because they were using the same grain sources and the same feed mills. Then the Mirador, the biggest importer of beef and pork from Brazil and chicken from Brazil for many years, started investing their own money with the government support. So you see, this is a satellite image of one of the 3 feedlots which they're building in the middle of Russia. The biggest one is still under construction, but the target for Mirador is to have 1 million cattle in 2024. It's just amazing, because Russia has never had before the collapse of the Soviet Union beef cattle. Most of beef was coming from spent cows. So today, the majority of meat producers are what we call holdings, but actually they're vertical integrators, very similar to the big guys in Brazil, like GBS, BRF, and others, with the only difference that all the live production operations belong to the company. So in other words, Russia doesn't have contractual farming as of today. And to be successful, the company has to have its own arable lands and machinery to process it, its own hatcheries and breeder and sometimes GP stocks, brooding farms, fattening farms, feed mills, slaughter processing and further processing plants, cold stores, and the whole distribution system. And many of them have, like Mirador has a network of modern supermarkets, but many regional companies have their own company stores, which are branded and pretty successfully converting their product in cash just in one day without going through banks or through other supply chain channels. So we have to consider that despite of the huge territory of Russia, the majority of businesses are concentrated in the southern and central and western part of Russia, where the concentration of people is highest. So and the climate is more favorable, because if you look at this huge territory, which is 10,000 kilometers wide, you can see that only these regions, again, south and central part of the what we call the Volga region, have enough land, water, and labor to grow, to produce proteins. All the rest are forests, tundra, permafrost, and it's very, very difficult to find a plot of land to grow cereals, for example. Economy, we'll share some basic parameters. You see the dynamics of GDP. Definitely, the worst years were 2009 and 2016. Today, the Russia is recovering. Last year, the GDP growth level was, I mean, in 2020, minus 3.1.
This year, it's expected to recover to over 2%. Inflation is picking up by the end of the year. We'll speak about this. Mostly, the major economic factor is the exchange rate for the Russian ruble, which greatly depends on the exports of oil, petroleum, and the price drop in the beginning of the coronavirus crisis has severely hit the Russian economy. Now it's recovering, but it's still 20 to 25, at least 20 to 25% lower than the average for the last 10 years. This factor has definitely impacted the disposable incomes of the population and unemployment level. The World Bank has recently shared its analysis of the Russian agriculture, qualifying it's low efficient because of the very high support from the Russian government and low efficiency in many sectors. As far as the consumer market is concerned, we'll speak a little bit more in detail, but please pay attention that 24% of all the consumer basket in food is determined by meat. So meat and meat availability, meat prices, variation of meat supply on the market are determining factors for the whole consumer basket and the economy of the households. Consumer price indexes are not that high, were not that high in 2020, much lower than in the previous years. But with the beginning of this year, and I will speak later about it, the situation has dramatically changed. So as far as consumption is concerned, let's look at the quite recently published data from the Economist Intelligence Unit. Quite surprisingly, I was surprised to see that. The data was circulated yesterday. Russia has climbed by 20 stairs, I would put it this way, in the rating. By the way, Brazil, as you can see, is the 20th by the food security ranking. I think that's mostly due to the depreciated ruble, which made more products available to many people. But all in all, again, the background of the international consumer markets, Russia ranks 24th among 113 countries by the food security. That's very good. As far as the meat consumption is concerned, you see the proportions have been pretty stable for the last 5 years. The 76 kg of meat per capita is something which the Russian government considers as a recommendation, as a nutritional recommendation or dietary recommendation. And this is fixed in the national doctrine of nutrition. So that's why a lot of many numbers, as well as self-sufficiency, are projected against these numbers. So you can see that, like in many other countries of the world, poultry is the leading source of protein. Consumption of poultry have been steadily growing, not that fast in many other countries, but dramatically growing from the 2005 and 2014. Quite recently, it has stabilized, but we can see that Brazil, for example, consumes 48 kg. So we have still a lot of kilograms of chicken to eat ahead. As far as the structure of meat basket itself, from the consumer perspective, this is the data from GfK. Russia is a monitoring panel from purchases made by the Russian households in stores on a daily basis. So we can see that poultry occupies approximately the same percentage or share in meat basket, with almost 40% in consumption. The change in volume in the first 3 quarters of 2020 versus 2019 is over 2%. It's almost 3% in the beginning. And the value is also impressive. This means that people are, Russian consumers, as in many other countries of the world, are switching to more affordable proteins, cutting the production or the consumption of beef.
Interesting to see and analyze the shifts in consumer behavior. What are people start buying more and eating more compared to a year ago? There was an interesting wave in March, June, July during the quarantine. There was a big wave of demand for poultry. Now it's slowing down, and people want more tastes. The trend for shift from beef to pork and to poultry is still in place, but people want more delis, more processed foods, and even turkey, which is becoming very popular. As far as the market volume and trends, the meat market itself, I'll pay a little bit more attention to this, sharing some graphs and data, which we are collecting from various sources. We are not a research agency; we're an analytic agency, so we collect data from many sources, compare them, verify them, and then analyze them and provide recommendations to our customers. So if you look at this one, you can see how dramatically declining the imports have been for the last years, being replaced by domestic production. So today, all in all, the share in consumption of imported meats is minimal. It's getting to zero. This year, Russia has become the net exporter of meats, and if we look at the meat production numbers, the proportions are already, which I already mentioned. There is a bunch of different graphs which will speak about the same numbers, but you can see poultry, in slaughter weight, poultry production is 47%. The exports and imports in 2022 are expected to become more distanced from the 0 point. And as far as the major meat export destinations, you can see that with the opening of China for Russian suppliers of poultry, China has become #1 export market. Ukraine, I mean, the eastern regions of Ukraine, which haven't been recognized by the central government in Kiev, they buy a lot of meat from Russia. And the rest of the countries are these are really tiny numbers compared with what Brazil is exporting, but proportions and the dynamics are something very, very important and impressive, although we start from almost a zero level. As far as the seasonality of meat consumption, we can definitely track down the increased consumption and purchases of meat by the end of the calendar year, before the New Year's celebrations and the seasonal holidays, which in Russia last for 2 weeks. So a lot of people enjoy a lot of meat. But in the summertime, we have another peak somewhere in May or June, and all types of meat, especially poultry and pork, with the barbecue season, become more popular. However, this year I have intentionally outlined these graphs. The available stocks this year in January 2021 are much lower than in previous years, and the reasons why I will discuss with you sometime later. But please keep this in mind, that this factor of available stocks which are critically low this year have triggered price hikes in all the categories. So as far as the Russian meat imports are concerned, you can see the decline in meat imports, mostly due to the decline of pork imports. You can see this gray line. We lost almost 70,000 tons because of the change of the import duty level. Quite on the contrary, exports almost hit 450,000 tons. It's an incredible increase of 63% overall, with a major increase in the pork to Vietnam, mostly due to opening of Vietnam, and poultry to China. As far as the pork segment is concerned, I would say that, as I've mentioned to you while showing the map of Russia, most of the pork producers are concentrated in the central part of Russia.
northwest and in the middle Volga, in the region between the Central and the Urals and in Siberia. So you can see the incremental growth of overall production with a faster growth of industrial farms, which takes place or replaces backyard production and private farms. Imports and exports are mostly dominated by 3 to 5 major countries. Chile, Argentina, Paraguay, Brazil have become, it's a minimal amount. Please pay attention to 11,000 tons only. So don't treat it as a projection of the whole picture. I would say this is not a very typical picture this year in 2020. But exports, again, major export destinations were Vietnam and Hong Kong. Price situation in the Russian market is very interesting as well. It has been very much fluctuating from low to high and then back to low throughout last year. We had a huge oversupply of pork in the middle of the year, which brought all the meat prices down below the profitability level. But basically, you can see further on in more detail. I don't want to take a lot of your time. Look at those graphs. Overall, the prices, even for imported product delivered to St. Petersburg, is a main gateway for entry point to the Russian market for Brazilian suppliers as well. They went down because of the high pressure from the excessive amount of fresh chilled pork provided by domestic producers in the middle of the year. Seasonality is also very evident because of the same, in beef production, because of the same factor. With the majority of cattle is fattened in the summertime, so a lot of cattle being slaughtered before the new year, before the long winter. Again, but the situation with production of beef is quite different. Industrial farms occupy very limited share in all production. Private small farms also start increasing their output, but backyard farms are still the main source of beef for their own consumption, which is not being marketed, is not being sold on the market. Our projections are that this backyard farm segment will go away in the same manner like which happened in the pork sector. As far as the beef prices are concerned, they have been also pretty stable, but as you can see, again, like in pork, when the overall prices in the market by the end of the in 2020 went down, the whole price trends have a downward direction. As far as the meat cuts, definitely the most expensive is sirloin, 700 rubles per kg, which is about $9 per kg. It's not that bad. However, the difference is that it's not the classical beef cattle. Most of this meat comes from dairy cattle. But anyway, still it's more affordable than in many other countries of the world. Quotas, and here's the hint. The success of the change of pork import tariff has suggested Russia, the Russian government, to come up with an initiative to reduce, to come up with a flat import duty instead of the quota system at 27.5%, starting from 2022. This proposal is being discussed in the Eurasian Economic Commission, which is a supreme governing body of the Eurasian Economic Union. As you can see, the quotas actually are not working, and this gives primarily because of the very high price paid in rubles because of the ruble depreciation.
So I think that the major impact on the import quotas was made, first of all, when Russia closed trade with Western countries because of the food embargo, providing opportunities for Latin American suppliers and Southeast Asian suppliers. But anyway, this was to a major extent neutralized by the Russian ruble depreciation. As far as beef imports are concerned, we can see that both frozen beef and so-called subproducts imports are going down as well for the last 3 or 4 years. There is a certain level of import substitution because some major Russian investors in beef production are increasing their output and the number of cattle. As I mentioned, the Miratorg is the biggest driver of that. So Russia has a surplus, a positive surplus of meat compared to previous years in the balance. And one of the major factors which helps stabilize the market is a big supply of fresh and frozen beef from Belarus, a neighboring country, which lives on the Russian markets and benefits from its proximity, and fixed prices provided by the government. So if you are curious, you may look into that chart, which has been provided by the Foreign Agricultural Service office here in Moscow. It's just a summary of import statistics for beef for the last 7 years, showing the in-quota and out-of-quota imports split by countries. But I would rather say that we can speak of the past and of the present, but what challenges are laying ahead of the Russian meat market, what opportunities or threats the international trade brings to Brazilian producers and exporters, interested exporters. And I would say that the major challenge comes from the same challenge which you guys feel in Brazil. It's the overall growing price of feed ingredients for domestic production. For us, it's domestic production. For you, it's domestic production. But for international trades, it's all exports and imports. But the price for domestic product and exported product is the same. So if you look at these graphs, they're very similar dynamics as like in Brazil, but the products are different and the levels are different. Look at the soybean price, $408 per metric ton for soybeans, unprocessed soybeans. It's incredible. For domestic poultry producers, soybean meal price is really killing. It's almost $700 to $800 dollars per ton. This is the most expensive cost because Russia doesn't allow GMO soya. That's why there is a certain monopoly from a processing company in Russia, and this contributes very negatively to the overall production costs. Wheat, corn, an average of 27% increase compared to the previous year. So if you look at the final numbers for combined feeds for beef, pigs, and poultry, they're all vary from 30 to 18%. This is an annual increase, not considering the increase of the cost of different other cost inputs like veterinary preparations and gas and oil, electricity. They're all going up. So combined feed production has been stable for the last several years. But again, with poultry representing almost 60%, because we have a big egg layers flock, which also needs feed. As far as broiler meat prices are concerned, and other prices are concerned, the most interesting thing happens in the beginning of the year. Look at these numbers. This is a boneless chicken breast, 245 rubles last week, divided by 75. It's almost $3 per kilogram. I've never seen prices like that here in Russia. Leg quarters, almost $2 per kilogram.
These are ex-works prices. Wings, live pigs, the same store, live pigs. Do you remember I mentioned an overproduction of pigs or pork last year, in the middle of last year? By the end of the year, the output has slowed down. Projections for this year were additional 10% increase by the National Pork Producer Association. But considering the increase in price for feeds, they have cut those forecasts and projections to 3 to 4% versus 10. So the impact of feed prices is very, very heavy. Challenge for the whole meat market comes from the poultry sector, which is very subject to the challenges of avian influenza. You can see the map of Russian territories hit by highly pathogenic AI. But I would say that another half of the country has been hit for the last couple of years by the low pathogenic AI, which undermines the efficacy and the efficiency of all the performance of the poultry flocks, starting from breeders down to commercial brothers. And you can see that Russia is really the probably one of the worst territories in the world, probably compared to the North America, because from Southeastern Asia, from South, from Africa, a lot of birds are migrating every year, twice, to the North Pole, to this big area where they're nesting. And when they grow up, they're small birds, and then in autumn they fly back. So they exchange all the viruses in here, and then they spread them all over the country. So it is very difficult to find a place to set up a good poultry operation, which will be biosecured to a certain extent. You can never be sure that these migrating birds won't affect your flocks. The same with African swine fever. You've heard a lot about this. This is a map of all the African swine fever outbreaks for the last 13 years. And you can see this is this region, the Russian forest. This is why China doesn't allow Russian pork imports. I can see that most of the outbreaks are located next to the Chinese border. So ASF has added Russia from this area. Europe has been hit by African swine fever, also starting from the Russian territory, like many other countries. Yesterday, we've seen the first announcement of the first African swine fever case in the Philippines. This will be devastating for them. So I would say, summarizing, there are a lot of challenges for the domestic producers, but nevertheless, they keep growing, they keep surviving. And I would say that at this stage, Russia, quite frankly, may consider opening imports, wider gate for the imports, but not necessarily has to do so. Last week and all this week, the government has been in consultations with major Russian poultry and pork producers because of this dramatic increase in feed prices, which triggered retail prices. And the government is trying to fix the higher level of retail prices with the producers. But so far, there are a lot of discussions, but no decisions have been taken. There was a discussion about decreasing import tariff for whole birds, meaning Brazil, because Brazil doesn't have a country-specific quota allocation. But that was like that proposal was used like a potential or theoretical option, unless the government and the producers don't agree on setting up prices. Apparently, and definitely they will agree. So they won't, in my personal opinion, they will never allow any tariff reduction. More
moreover, I believe that starting from 2023, they will also suggest to introduce a flat duty for chickens, and that will be somewhere at the level of 35%, I believe. It was discussed by the WTO accession agreements in Russia, like they did with pork, and like they're trying to do with beef. So I've just shared my view on the market, and I would be happy to answer your questions. I don't want to impose any thoughts or recommend something, but just keeping an eye on the market, and I believe you have very many clever minds and eyes on the market, starting from the commercial and agricultural section in the Brazilian embassy, Apex and traders like João, and many other people who have been for many years linked to this market as suppliers. So at this point, I appreciate your attention and would love to listen to my colleagues for the discussion. Thank you very much. Thank you, Alberto. A apresentação extremamente informativa, extremamente generosa em números, deu uma perspectiva bastante realista do potencial da Rússia. A Rússia está virando uma potência agrícola. No setor de proteínas é um destaque absoluto. Nós, por acaso, estava vendo a mídia nessa semana, um comentarista especializado do governo dizendo que as metas que foram fixadas de autossuficiência da produção de alimentos da Rússia, elas foram bem sucedidas, especialmente nesse setor de proteínas animal. Foi exatamente o setor em que o governo russo está considerando que atingimos as metas com louvor, né? Então, exatamente no setor que coincide com aquele setor que foi a contribuição do Brasil para a segurança alimentar da Rússia nos últimos anos. A sua apresentação foi extremamente generosa. Nós vamos voltar a consultá-lo na sessão de perguntas e respostas. Agora eu vou passar a palavra para o nosso próximo palestrante, que é o nosso adido agrícola do Brasil, na Federação da Rússia, o senhor Rafael Requião, que recebeu muitas perguntas, ou seja, a posição do adido agrícola é sempre um objeto de muita curiosidade, de muita atenção, de muita expectativa da parte das empresas brasileiras com relação àquilo que se pode esperar de que as negociações bilaterais elas possam favorecer em termos de comércio. Por favor, Rafael. Bom dia a todos. Vou passar minha apresentação aqui. Bom dia a todos, meu nome é Rafael Requião. Como o Almir já adiantou, sou adido agrícola da Embaixada no Brasil aqui em Moscou. Eu fico feliz de saber do interesse pela nossa apresentação e pelo mercado russo em geral. Já adianto, então, já recebi algumas perguntas e incluí algumas informações aqui na apresentação de acordo com as perguntas que eu recebi, mas já adianto e deixo o meu e-mail também, porque assim o que não ficar respondido aqui ou alguma outra dúvida que vocês venham a ter ao longo do tempo já fica respondido. Meu e-mail é rafael.requião@agricultura.gov.br. Então, por favor, fiquem à vontade para escrever, para entrar em contato e vai ser um prazer conversar com cada um de vocês individualmente. Em primeiro lugar, logo eu queria agradecer também o convite do Almir, da Apex, e dizer para mim o privilégio que é estar participando desse encontro aqui, dessa mesa virtual com o Sr. WR, é alguém que eu acompanho as palavras dele na imprensa já há muito tempo, e o Almir e o João são grandes professores que eu tenho aqui na Rússia, dois grandes conhecedores do mercado russo. O Almir com uma experiência muito grande na Apex Brasil, já há muitos anos, em todas as áreas do comércio, e já fizemos vários webinários como esse de outras áreas, e eu sempre me consulto muito com ele aqui a respeito do mercado russo, é uma grande fonte de conhecimento. E o João, também nessa parte específica de carnes, é um grande professor, não só meu, mas de outros colegas da Embaixada, então alguém que conhece muito como funciona o setor privado, mas também quais são as limitações e
e as estratégias possíveis para o setor público, alguém que tem um conhecimento que eu considero que é único no mercado de carnes entre os brasileiros. Bom, então, passando aqui rapidamente, eu fiz esse primeiro gráfico, ele é muito parecido com o gráfico que já foi apresentado antes. Eu só quero a esse país, fica muito claro que aqui é o divisor de águas do comércio russo, afinal do nível em que as importações russas ficavam aí acima dos 5 bilhões de dólares por ano em carne, foi a chave que virou para mudar para a situação que nós temos hoje, que é um pouco acima de 1 bilhão. Nesse meio tempo, também aconteceu a emergência de Belarus. O Almir já falou antes, e eu sempre sigo essa linha de análise dele, que é a gente tentar entender o mercado exterior russo com a posição russa na União Eurasiática. Então, a União Eurasiática é como seria um Mercosul russo, digamos assim. A Rússia como grande parceiro e outros parceiros em volta, em torno da Rússia, com peso menor. Inclusive, digamos assim, não tem uma Argentina aqui no Mercosul russo. Eles são bem maiores que os outros participantes, que são Belarus, Armênia, Cazaquistão e Quirguistão. Então, Belarus surgiu nesse contexto. Em 2011, Belarus não exportava carne para a Rússia. E hoje, ele exporta um pouco mais de $500 milhão, pode não parecer tanto com quanto a gente exportava antes, mas Belarus já é o maior nas 3 carnes. Belarus acessa o mercado russo com tarifa zero e tem um sistema muito mais integrado já com a economia russa, com, por exemplo, investimento de capital russo em Belarus na produção de carnes. Então, obviamente, são importações? São importações. Mas será que a gente consegue, de fato, deslocar Belarus nesse mercado? É muito mais complicado. Não é como a gente competir com a Argentina, como a gente competir com o Paraguai, com outros grandes players. Mesmo assim, o Brasil, a questão do Brasil com essa mudança de comércio não foi tanto a nossa diminuição da fatia. Nós continuamos sendo o maior fornecedor de carnes para a Rússia fora dos países da União Eurasiática. O problema é que o bolo diminuiu muito. Então, a nossa fatia continua uma fatia razoável, mas o bolo está muito menor. Então, esse é o nosso desafio. Se vocês olharem ali a questão de suínos, que é essa linha rosa, praticamente chega no zero, né? Praticamente chega no eixo X ali do gráfico. A Rússia, que era um grande importador de carnes, um grande mercado para carne suína no Brasil, que ajudou o crescimento da indústria de carne suína no Brasil, ela hoje é um país que exporta. Depois, até, quando eu vi os gráficos colegas, eu me arrependi de não ter feito um gráfico do saldo. Em vez de mostrar as exportações russas, mostrar o saldo, porque a gente veria ainda maior. Aí, essa linha, por exemplo, ela já cruzaria o eixo, porque hoje a Rússia é um grande exportador de carne suína. Então, isso aqui o colega já falou, então só um panorama das 3 carnes, destacando que a oferta de carne no mercado russo ela vem diminuindo de um ano para cá, por motivos tanto sanitários como comerciais. Esse aqui é um mapa, o colega mostrou também, um mapa acumulado, eu separei aqui, fiz um mapa de 2020 dos surtos de peste suína africana, e aqui em 2021. Vocês vejam que, teoricamente, esse dado de 2021 é até o dia 19 de fevereiro, que é a última atualização que nós temos aqui de estatísticas russas. Existe no país obviamente, um grande ceticismo quanto à precisão desses números. Existe notícia de subnotificação de casos de peste suína africana que não foram notificados às autoridades, o que obviamente contribui para que a doença se espalhe ainda mais. Nós tivemos um movimento curioso essa semana, que foi de indústrias de carnes conversando com o Rosokoznadzor, a autoridade sanitária russa, no sentido de aprimorar, de intensificar os controles e as fiscalizações. A gente, no Brasil, né, o Estado, sempre que ele intensifica a fiscalização do setor privado, obviamente, não gosta. Aqui não, aqui eles chegaram a um ponto de preocupação com a questão da peste suína africana, que eles começam a
a própria indústria começa a perceber que isso pode estar saindo do controle. Os surtos de gripe aviária também também é um mapa muito parecido ali com o que mostrou o colega. Os números, aqui ele só tem números até 2020, embora ali vocês veem aqui no canto que o mapa é atualizado também com data de 19 de fevereiro, os números são só os números de 2020. Causou muita repercussão aqui no Brasil, no resto do mundo, a questão do caso de H5N8 em humanos que houve, né? Esse caso, na realidade, ele está aqui, porque ele foi, na realidade, observado em dezembro, e ele foi aqui na região de Astrakhan, que é perto da fronteira com o Cazaquistão, aqui nessa seta amarela, mas então nós não temos ainda uma fotografia mais precisa dos últimos 2 meses, do que vem acontecendo. Agora, como são as nossas condições de acesso a esse mercado? Bom, o panorama está assim no momento. Nós temos 5 plantas de carne suína habilitadas, são 32 plantas registradas aqui junto à autoridade sanitária russa, das quais 5 estão habilitadas e 27 estão suspensas. Então, 16% só das plantas registradas estão habilitadas. Isso sem contar muitas outras plantas que já solicitaram a habilitação à autoridade sanitária russa, mas essa habilitação ainda não foi considerada. Nós vamos depois chegar a esse ponto mais daqui a pouco. Na questão das carnes de aves, é um pouco mais equilibrado, então nós temos 28 plantas habilitadas, praticamente metade das plantas registradas estão habilitadas, e na carne bovina nós voltamos àquele padrão, são 11 plantas só habilitadas, num universo de 58 plantas, ainda menos de 20%. Então, aqui, a gente ainda sente muito claramente o impacto das medidas tomadas pela questão da ractopamina. Então, quando as medidas foram tomadas, então se fechou o acesso de todas as plantas e foi feita depois a retomada do mercado num ritmo que é muito mais lento do que nós gostaríamos que acontecesse. Então, nosso trabalho aqui tem sido tentar pressionar as autoridades russas e reforçar as garantias sanitárias do Brasil para que a gente consiga avançar, especialmente nessa barra de cima e na de baixo, que nós ainda estamos muito longe do nível que nós tínhamos no passado. E as novas plantas? Bom, no momento, a situação da negociação com a autoridade sanitária russa para habilitação de novas plantas, ela está dependendo de alguns questionários. O lado russo tem uma prática de enviar um número de questionários que nós consideramos, às vezes, um pouco excessivo e que algumas pessoas no setor entendem até como um pouco protelatório. Então, o Brasil já respondeu a um questionário, já entregou a resposta às autoridades sanitárias russas. Aí, quando nós entregamos a resposta às autoridades sanitárias russas, eles enviaram um outro questionário adicional com 50 páginas de questões. Então, assim, só para dar um exemplo assim, do nível de exigência que eles fazem e digamos assim, do trabalho que é para a autoridade sanitária brasileira responder a isso. Uma questão inclua e traduza as principais normas que regem a produção brasileira de lácteos. Ou seja, só isso são dezenas, centenas de páginas. Então, esses documentos que chegam aqui, às vezes, o questionário, para vocês terem uma ideia, o questionário de bovinos, quando chegou, nós ficamos 2 dias imprimindo. Só para imprimir levou 2 dias. É uma carga de documentos muito grande. Então, nós entendemos que pode haver, sim, do lado russo, um esforço para garantir, manter a posição das empresas russas aqui por meio de medidas sanitárias. Mas nós estamos preenchendo. Nós já preenchemos o questionário de carne bovina. Essa semana foi entregue o questionário de carne suína e agora nós ainda estamos preenchendo o de lácteos e o de carne de aves. Ao longo do ano, a autoridade sanitária russa colocou essa questão da pandemia como um limitador à realização de inspeções. O Brasil tenta e busca que as autoridades sanitárias russas vão ao Brasil fazer inspeções para nós podermos habilitar novas plantas. Eles têm colocado essa limitação. O Brasil já tem apresentado um plano para fazermos as inspeções em formato remoto. Nós sabemos que a Rússia tem negociações avançadas com alguns países, em geral,
as negociações russas para inspeção remota acontece quando há interesse russo também de receber inspeções desses outros países, então os países trocariam inspeções remotas. No Brasil, no momento, nós temos algumas negociações com a Rússia também, nas quais eles tentam acessar o mercado brasileiro, mas vocês veem que eles têm complicações sanitárias grandes aí, então nós não temos no momento, alguma contrapartida para oferecer nesse caso. Então, mas nós estamos tentando que assim que a gente chegue nesse momento das inspeções, que essas inspeções, se for o caso, se a pandemia continuar dificultando a viagem internacional, que nós façamos essa inspeção em formato remoto. Uma outra questão que não é exatamente carnes, mas que interessa a indústria de carnes, é a nossa busca pela abertura do mercado russo de farinhas e gorduras de origem animal. Então, nós temos uma troca muito intensa de documentos. Essa semana ainda, o lado russo mandou pedir mais um esclarecimento com o campo do modelo de certificado. Então, nós temos toda semana, temos trocado informações. É uma negociação que tem avançado bastante. E nós acreditamos que no horizonte nós temos a possibilidade de eventualmente abrir o mercado russo para gorduras e farinhas de origem animal do Brasil, e seria mais uma linha de atuação do setor aqui na Rússia. Só uma questão rápida. As tarifas ali, realmente o colega já tocou nelas e já mencionou elas todas, então aqui já só coloco esse panorama para vocês. Vocês veem, então, ali no final, a proposta russa do fim das cotas, com um imposto de até 27,5%. O Brasil, como um país em desenvolvimento, teria um tratamento diferenciado. É a única carne na qual esse tratamento diferenciado é dado. Para carne suína e carne de aves, eles são exceções, e a Rússia não dá tratamento diferenciado para países em desenvolvimento. Para a carne bovina, ela dá. Então, mas ainda assim, o Brasil passaria de pagar 11,25% para pagar 20,625%. Ainda é um aumento considerável. E aqui no final, eu coloco um gráfico, uma tabela, desculpa, que são os maiores importadores de carne bovina brasileira em 2020. O que eu fiz? Eu selecionei todos aqueles países que importaram mais de 10 mil toneladas e mais de 40 milhões de dólares do Brasil de carnes. Então, acho que são 17 países, em torno disso aí. Então, aqui a gente vê. Só que eu não ordenei nem pelo valor das exportações, nem pelo volume. Eu ordenei pelo preço, ou seja, quanto cada país paga por tonelada. Quem paga bem e quem paga mal. Então, a gente vê lá em cima, Estados Unidos pagam quase 7 mil dólares por tonelada. União Europeia ainda paga 5.750. A China, 4.600. Na média, as exportações brasileiras, a gente recebe 4.200 dólares por tonelada. E a gente olha lá embaixo o mercado russo, com 3.400. Então, nesses volumes que a Rússia importa, são poucos os países que pagam tão pouco quanto a Rússia paga. E se a gente... O que eu fiz um exercício aqui? Bom, como seria se essa tarifa fosse aplicada? Né? Se em vez de a gente pagar 11,25, a gente passasse a pagar 20,6. Aí a gente baixaria de 3 mil dólares por tonelada. A gente baixaria da marca de 6 mil dólares por tonelada. E o que acontece? A gente vê que nessa tabela não tem ninguém. Ou seja, o nível que o mercado russo poderia oferecer para o produtor brasileiro é um nível que o produtor brasileiro não oferece para ninguém no mundo, ou seja, para o qual não é viável haver comércio. Então, essa medida tem nos preocupado muitíssimo. Nós estamos atuando aqui junto ao governo russo, ao Ministério do Desenvolvimento Econômico. O Brasil tem atuado diretamente, o Brasil tem atuado por meio do Conselho de Cooperação Brasil-Rússia, e nós temos atuado também junto com os outros países do Mercosul, que somos todos interessados, todos exportadores de carne para a Rússia. Então, junto com a Argentina, Uruguai e Paraguai, temos feito gestões junto ao governo russo, tanto aqui como em Genebra, na Organização Mundial do Comércio, para buscar que essa medida não seja adotada dessa maneira. Existem algumas linhas, né? Isso aí está, desde a ascensão russa à Organização Mundial do Comércio, isso aí já está na proposta russa, então eles têm o direito de fazer isso. Nós não podemos questionar a legalidade desse motivo, porque ele é legal,
mas existe o que se fala no comércio internacional, a água, né? Então existe o 27,5%, que é o que eles podem cobrar. Agora, quanto eles vão efetivamente cobrar, ainda não está definido. Então essa é uma linha de atuação que nós temos, tentar, então quem sabe se eles vão fazer, que eles não cobrem o 27,5%. Então tentar ir por esse lado. Ou tentar efetivamente que essa medida seja adiada, em função do momento agora de alta de preços de commodities, nós temos tentado fazer essa atuação. Alguns comentários finais aqui sobre a questão de como a gente vê essa situação sanitária impactando na facilidade de acesso aqui ao comércio. No momento, como a gente vê, existe um nível grande de incerteza quanto ao real impacto nesses dois casos dos mapas que eu mostrei aqui para vocês. Então, como nós vemos, depende muito de como vai ser a evolução, de fato, no campo de batalha dessas doenças. No momento, nós ainda não vemos uma disposição russa de uma medida de facilitação de comércio, seja tarifária, seja sanitária, nenhuma aceleração das habilitações nós ainda não vemos. Como o senhor WF colocou muito bem, a Rússia vem passando por um processo de substituição de importação muito intenso e na visão deles, muito bem sucedido, os quais, de fato, eles, principalmente no setor de carnes, que é a vitrine desse processo, que é o que mais vem adiantando, eles têm sido muito bem sucedido. É interessante notar como o governo russo atua eu vou tirar aqui da apresentação, mas como o governo russo atua quando ele quer influenciar o mercado. Como é que ele, em geral, se ele precisa diminuir o preço, não é hábito do governo russo facilitar as importações. Ele prefere dar subsídio, ele prefere fazer um financiamento facilitado, ele prefere fazer todo um outro tipo de medidas, baratear insumos, do que abrir o comércio. Então, em geral, as estratégias que a gente vê do Estado russo, elas são, em geral, iliberais. Elas, quando elas precisam, quando eles querem intervir no preço de algum bem, eles fazem restringindo o acesso e incentivando a produção, não abrindo para outros mercados. Nós vimos declarações como essa, que foi dada agora, por exemplo, com a questão da carne de frango, ao longo do auge da incerteza na pandemia de coronavírus. Então, a gente via, por exemplo, o primeiro-ministro dizendo que a importação de alimentos pode ser facilitada. Não foi. Pelo contrário, o que eles fizeram? Eles limitaram as exportações. E agora, a gente observa um pouco esse mesmo movimento. Inclusive, isso gera... Existem algumas pessoas aqui que falam que na Rússia é dada preferência aos produtores de carne com relação aos produtores de grãos. Por exemplo, os insumos para carne vão ficando mais caros. Eles restringem a exportação de grãos. Então, os exportadores de grãos deixam de poder acessar o mercado internacional e deixam de poder obter um preço maior para os produtores de carne poderem ter matéria-prima a um preço um pouco mais controlado. Então, dessa maneira, nós sempre vimos com ceticismo essa possibilidade assim, de grande mudança de postura do Estado russo, porque não é como eles têm costumado atuar. Eu acredito que era isso que eu queria passar para vocês. Eu estou aqui à disposição também para perguntas. Espero ter coberto todas elas e fico à disposição no final. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael, muito obrigado. Uma apresentação extremamente generosa, porque eu passei muitas questões que recebemos aqui para o Rafael e ele contemplou quase todas as respostas na apresentação dele e também um aspecto analítico muito interessante sobre essa questão das cotas, né, que é algo que pode transformar e mudar um pouquinho o padrão dos fornecimentos brasileiros nesses anos que vêm. Então, muito obrigado, parabéns. Eu agora vou passar ao nosso terceiro palestrante, que é o senhor João Santos Lima. O senhor João, como eu falei para vocês, tem uma larga experiência de trabalho no mercado russo. É uma pessoa que tem o contato com as pessoas que compram a carne e com as pessoas que vendem do outro lado do Brasil, com as pessoas que recebem o produto, que processam o produto na sua fábrica e que opinam sobre a qualidade, sobre o preço.
Então, assim, é como se o João funciona assim para as pessoas que têm o privilégio de ter esse contato com ele, como um radar importante para a gente ter percepção sobre a opinião das empresas, dos agentes do mercado, que durante muitos anos foram consumidores dos produtos brasileiros, num determinado período até dependentes. Então, caro João, eu gostaria que você compartilhasse com as pessoas que assistem a sua visão sobre o impacto dessa transformação que houve no mercado russo para esses agentes do mercado e como eles têm assimilado essa substituição gradativa do produto importado pelo produto made in Russia. Qual é a sua visão sobre isso, por favor, João? Antes de tudo, Almir, muito obrigado pelo convite. Cumprimento o Alberto, cumprimento o Rafael. Muito obrigado, Rafael, pelas suas palavras. Obrigado, Almir, também pelas suas palavras. E interessante que o Alberto, ele começou as palavras dele mostrando fotos, né, de como era a realidade da carne na Rússia. E eu e você, Almir, dos brasileiros que estão aqui, nós somos testemunhas disso. Porque eu sou daquela época, há 18 anos atrás, 19 anos atrás, onde você chegava num açougue dentro de um supermercado e você via um quarto traseiro pendurado no açougue e você pedia um corte bovino para a vendedora, para o açougueiro. E você tinha que ter uma sorte do que vinha daquele corte, né? Você não existia um padrão de vendas aqui na Rússia. Isso há 19 anos atrás, 18 anos atrás. Você realmente você ganhava na loteria quando você conseguia um corte de picanha. Podia ser um corte de picanha, mas podia ser um colchão duro também. Porque era aquele corte traseiro que ele era refilado até você ter a sorte de ter um corte bom ou não. E em menos de 10 anos, porque já hoje nós temos uma oferta de carnes de qualidade na Rússia, produto local, há uns 5 anos já essa realidade, isso já é realidade há uns 5 anos. Então, em menos de 12 anos, a Rússia conseguiu ser um bom produtor, não somente um produtor de carne, mas ser um bom produtor de carne. Hoje você vai em qualquer mercado, você vê carne de qualidade, carne russa de qualidade, nas gôndolas e tudo mais. Então, eu sou testemunha dessa mudança, eu sou testemunha desse crescimento da produção local para consumo. Veja, eu sou da época também em que navios de carne chegavam do Brasil todo mês aqui. Carne suína, carne de frango, carne bovina, né? E desde aquela época, sempre nós tivemos em mente de que havia uma produção local de suíno, havia uma produção local de carne de frango, carne bovina não tanto, mas sempre nós sabíamos que havia uma grande produção paralela ao que era importado. E onde é que nós acessávamos, para onde que ia a nossa carne bovina, a nossa carne suína, um pouquinho da carne de frango? Justamente o processamento. Desde o pico de grandes exportações de carne brasileira para a Rússia, raramente nós víamos carne brasileira na gôndola. Isso era raro acontecer, e quando acontecia era algo assim bem particular, porque era língua brasileira, língua bovina brasileira, ou era um produto bem específico que estava numa gôndola do mercado muito específico. Então, indo em encontro dos números que o Rafael falou, em valores, né, em valores pagos pela carne brasileira pelos russos e valores pagos por exemplo, China, União Europeia e Estados Unidos. Por que hoje o Brasil está vendendo, ou a Rússia está pagando $3,39 no quilo da carne brasileira, enquanto Estados Unidos, China e União Europeia estão pagando R$4,20? Por quê? Porque a carne brasileira que o russo tem interesse não é a mesma carne que a União Europeia tem interesse no Brasil. Nós somos grandes fornecedores para a Rússia
de carnes de processamento. Isso hoje, o Paraguai está cumprindo essa função muito bem, está vendendo um grande volume de produto para processamento aqui. Então, o que na realidade o Brasil perdeu aqui na Rússia nesses últimos anos com o fechamento de 2017? Foi o acesso à venda de produto de carne brasileira para processamento. Porque nós nunca concorremos com a Rússia com o produto local, quero dizer, na gôndola. Isso nunca aconteceu. Desde 2005, que eu estou na carne até hoje, o Brasil nunca concorreu diretamente com a Rússia na gôndola. São sempre concorrendo com outros fornecedores, com outros players como Argentina, Paraguai, na época México, Uruguai, com aquela carne que era direcionada para o processamento. Sempre foi o foco do Brasil vender carne relativamente barata para a Rússia, porque era a carne que tinha grande demanda aqui e ainda tem até hoje. E, por mais que a Rússia hoje seja um grande exportador de carne suína para o Vietnã, algum volume para a China, Hong Kong, a Rússia está exportando um produto que é um produto mais nobre. Já o Brasil está exportando para a Rússia um produto de processamento. Isso todos os ouvintes que fazem parte das vendas de exportação de carne para a Rússia sabem disso. Então, eu acho que para que mudássemos a realidade da posição do Brasil na Rússia, seríamos rever isso também. Eu deixar muito claro para as autoridades russas que o intuito da carne brasileira aqui é para fornecer para processamento. Porque, veja, hoje a carne brasileira é muito bom entender também para que todo mundo saiba que a raça bovina brasileira é uma e a raça europeia é outra. Ou seja, nós estamos falando de rendimentos completamente diferentes. A carne brasileira ela é muito bem-vinda, não só na Rússia, mas também na China. Por quê? Porque é um produto que tem muito menos perda de produtividade no momento de processamento. Isso é muito claro. Enquanto você coloca, por exemplo, qual é a raça prioritária aqui na Rússia, de grande relevância? É Angus, é Black Angus, enfim, tudo raça europeia, raça com um teor de gordura muito grande. E quando você apresenta esse produto para uma fábrica de processamento como Ostankino, Mikoyan, Dymov e inúmeras outras, eles vão ver, ó, se eu comprar esse quilo aqui dessa paleta para eu processar, eu vou ter uma perda de 15%, 17%. Enquanto a mesma paleta de carne bovina brasileira, de zebu, Nelore no caso, né? A perda chega a 5%, 7%. Essa é uma grande diferença para quem está processando lá na ponta. Então, o Brasil, eu acho que deveria, assim, pensando numa maneira bem comercial, né, deixar bem claro que o intuito da carne brasileira aqui na Rússia é carne de processamento. Por isso que vem de encontro do que o Rafael falou, o preço. Por que o preço é baixo? Porque a Rússia está comprando do Brasil um produto para processar, enquanto China, União Europeia, principalmente a União Europeia, estão comprando produto para consumir direto. Que ele chega na União Europeia, ele sai da caixa e vai para a gôndola. Isso não é a realidade da carne brasileira aqui na Rússia, né? E também falando no final das cotas. Hoje, com o sistema de cotas, existe um número muito restrito de empresas que podem importar, né? Que são as empresas que têm as tais cotas, né? Com o final dessas cotas, qualquer empresa, desde que tenha uma estrutura de importação, vai ser um eventual grande player na importação. O que vai dar também, e que vai de encontro do que eu julgo que deva ser uma grande jogada no Brasil, é que fábricas de processamento da Sibéria, onde o Alberto disse que não tem um grande volume de produção, essas fábricas têm grande demanda para a carne brasileira, hoje. Muitas delas nem querem comprar direto carne bovina brasileira, mas não podem, porque não tem cota.
E a barreira delas é a cota. Então, por exemplo, eu tenho grandes clientes que estão na Sibéria que adorariam poder eles mesmos importar a carne brasileira, mas eles não podem, porque não tem cota. E eles importam aqueles produtos que não precisam de cota, como miúdos, enfim, produtos que não que é bom lembrar que nas cotas não são todos os produtos da carne bovina que é sujeito à cota. Miúdos não é sujeito à cota. Então, qualquer empresa pode importar. Por isso que vocês vão perceber que tem várias empresas russas processadoras que importam elas mesmas miúdos porque não precisa de cota. Então, agora, com o final, existe a possibilidade bem grande de fábricas da Sibéria, onde não tem produção local de carne bovina, importarem cortes do Brasil para processamento, recorte, carnes, enfim. E além o Rafael também estava falando das plantas, né, do número de plantas que é aprovada para a Rússia hoje, que são 11 plantas. Assim, também aqui eu deixo a dúvida, quem sabe, né? 11 plantas de carne bovina no universo de 58, sendo que hoje a inspeção federal, ela é federal, ela é do Brasil inteiro, né? Ou seja, fica a dúvida qual é o critério para que exatamente essas 11 plantas sejam aprovadas, e também no caso para carne suína, porque são essas 5 plantas. Se vocês verem onde estão essas plantas no Brasil, elas estão em estados diferentes, não é um estado só, ou seja, é um sistema só que nós temos para aprovar plantas, porém, fica a dúvida, né? E que mais? E também eu queria dizer que, aproveitando já que, mesmo que o intuito nosso aqui seja de falar em mercado Rússia, os produtores brasileiros também têm que levar em consideração que nós estamos falando em Cazaquistão, nós estamos falando em Uzbequistão, os países ali do Cáucaso, Geórgia, Armênia e Azerbaijão, que são países que importam também muita carne, e eles não têm barreiras fitossanitárias, então eles importam da União Europeia, ou seja, hoje, inclusive, mesmo o Cazaquistão fazendo parte da União Aduaneira, o Cazaquistão hoje importa carne bovina dos Estados Unidos, importa frango dos Estados Unidos, sem o menor problema. Em 2017, isso atingiu o Brasil. Porém, em 2014, as sanções russas não foram... os países que fazem parte da União Europeia não aceitaram as sanções contra a União Europeia e contra os Estados Unidos. É muito bom lembrar isso também, que seria aquela velha máxima, né, 2 pesos, 2 medidas. E em relação ao futuro, do que se esperar do ambiente comercial na Rússia, eu diria que hoje o preço, por exemplo, o preço, tudo aqui é muito importante, o preço, por causa da cotação do dólar. O dólar tá 75 hoje, então é claro que com um dólar a esse preço, você não vai conseguir encontrar empresas russas conseguindo fazer volume com o Brasil, mesmo porque o Brasil também está muito alto o preço da carne no Brasil, por causa do hoje o boi vivo no Brasil está muito caro, batendo arroba R$300 ou um pouco mais que isso, ou já mais que isso. Então, o futuro depende muito também dessas reaberturas, para que empresas que hoje não têm acesso à União Europeia, não têm acesso à China, possam eventualmente fornecer carne para a Rússia, e também o mercado do CIS, né, que são os países que fazem parte aqui do bloco ex-União Soviética. Bom, Amir, a princípio seria isso que eu queria, um overview comercial da realidade da relação comercial Rússia-Brasil no disco da carne. Muito obrigado, João. Ótima apresentação, ótima visão geral que você deu, esse ponto de vista de quem
está com o pé assim realmente no mercado, onde se compra, se vende. Eu vou voltar a você na sessão final com algumas perguntas. Bem, meus amigos, terminamos a parte de palestras e nós recebemos várias questões de empresas brasileiras. Quero mais uma vez agradecer pelo interesse de todos. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para o Alberto Davleev, né? Taking into consideration the success of Russian meat industry, do you see new opportunities for the Brazilian exporters related to this growing industry? For example, equipment, genetics, veterinary medicines, and so on. Because Apex Brazil supports a large number of industries, different of them. We would like to see your opinion on this parallel opportunity that could have be appearing here in Russia. Yes, definitely. Everything which is related to animal production, livestock production, poultry production is in big demand here because Russia has reached the physical capacity of its production, but it has to improve the performance in many cases. And it cannot do so without new technologies, new developments, and Brazil is very, very aggressively taking its ground in the international arena. And I would say that I personally know several companies and products which may be quite well applicable here in Russia, but for some reason, many companies in Russia are not very flexible, sometimes even reluctant to introduce innovations. However, the recent challenges, especially the cost challenges, force them to consider alternative sources of, for example, GMO-free soya, lysina, vitamins, veterinary preparations, and even hatching eggs. Last week or a couple of weeks, with the crisis of domestic broiler production caused partially by feed availability, feed prices, but at the same time availability of hatching eggs. We have several dozen egg suppliers, hatching egg suppliers from Brazil approved for exports to Russia. So I've been approached by several Russian companies for contacts with Brazilian suppliers at a certain moment. And I pointed out at the list of these companies at the Roskosnadzor website. But basically, I would say all kind of know-how, even artificial intelligence solutions in processing, in logistics, in data processing. All kinds of veterinary preparations and feed additives and vitamins. This is something which Russia really needs because of the lack of domestic production base. For example, the Soviet Union had a huge vitamin industry, but it doesn't exist anymore. For this reason, a lot of almost all the vitamins are being supplied from China, which is the cheapest, but as well as veterinary preparations. So I think you have a lot of opportunities in this particular area. Thank you, Alberto. Another question for you. This point raised by Rafael that the Russian government is probably favoring Russian meat industry at the expense of the producers of grains. I've read many news about that in the media. You know that the producers of grain in Russia also are developing very fast. The lobby is becoming very strong. Do you think that it could impact the development of Russian industry in some way in the future? Well, that's a tricky question. I'll tell you why, because I don't think the meat producers are favored. I would rather say that grain exporters are favored because all the major grain export operations are being handled by the Russian state banks, mostly recently by the Unified Grains Company, OZK, which is a major exporter. So if we look at the value of Russian poultry exports, which hit $30 billion level last year,
the majority of this comes from grain exports, and grain exports are being controlled by the OZK, which is part of the VTB, the state bank, one of the 4 major banks which is crediting agriculture. So out of $30 billion, over 18 billion comes from grain exports, and 60 to 70% of all these grain exports are controlled by one bank. So it's a good question. Who favors whom and who benefits from these exports? I think that a couple of years ago, when the Russian president set up a very noble goal to increase agricultural exports to $45 billion within 5-year period, let's say by 2025. It was a very ambitious goal. It was set up before the ruble depreciation, before the COVID. I mean, the many companies rushed into the export area, and a special government agency was set up 2 years ago, AgroExport, which is part of the Ministry of Agriculture. So Russia has reached tremendous success in that, but again, at the cost of what? So I would agree with Jean and with Rafael, who mentioned that definitely increased exports leave the domestic market behind. We know the bad experience of your neighbor, Argentina, with their beef exports, which caused several presidents to resign because of the same thing. So Russia doesn't want to, may find it, I would say it may find itself in this kind of situation, but what Putin and the government doesn't really want today is lack of stability and lack of faith from the electorate, which will elect the legislation in the end of the year. So without going into politics, I would say that Russia would love to support any agricultural producers. The question is where to get the money from. So it's being printed, that causes depreciation of the Russian ruble, not only oil prices, but it's just because Russian ruble is devalued because of the printed machine, which provides a lot of cash. One more question for you, Albert. Thank you. One more question. Nowadays, the Russian meat industry almost fully replaced the imported products. I would like to hear your impressions about how these transformations affected the final consumers, because you always see comments about how the industry was affected, how the exporters, the distributors, but not many considerations in the Russian media about what's the difference for the consumer now that they eat and buy the Russian meat in terms of quality, price, and so on, and before, when the imported meat was prevalent here? Well, it's a good question, but you have to keep in mind that before, what we call before, was mostly frozen meat. Today, with the expansion of modern retail, 95% of meat is consumed either in fresh chilled meat or in processed meats. So the share of frozen meats, of frozen cuts in urban areas, in modern and towns is minimal. So frozen meat is mostly sold in the regions, in distant regions where logistics cannot guarantee 5 to 7 days shelf life for chilled product. And so I would strongly support Joao's words when he said that, well, imports have their own niche and their own market. It's not a niche, it's a segment. It goes into further processing, releasing the capacity of supply of chilled meat to the retail, and also helping meat processors afford good raw material for cooked meats. So in other words, we have 3 segments which play very well with each other. With the course of time, when the cost of production of Russian raw material, which is so far being substituted by imports, when it hits the same level, imports won't be needed. But it's, at the moment, for the last couple of years, and probably in 2 or 3 more years perspective, indeed, raw material for further processing will be very much demanded. I would also agree with João, who said that
even with a flat tariff, it will be more affordable for processors because it's packed in the way they would love to process it. It's frozen because they will have to process it. So you cannot do this with chilled meat. You have to use frozen. The technology required this. So this is the benefit. And logistics, packaging, everything. I mean, what you are asking about is the substitution of meat or preferences for meat in retail. The only factor, so we have recognized that there is a big variety and big choice of different types of meat. But the question about affordability, it's not accessibility or availability. It's affordability. It's really under question for the last couple of weeks and probably within the next quarter, just because of all the factors which I've already mentioned. So the increase of the cost, which triggered the increased export price, has hit the retail. So people are complaining. They can see that retail prices are also going up 20 to 25%. And this is very sensitive, especially in case of poultry, which is the most affordable source of protein, which makes part as a quarter of the whole consumer basket. So I would say that I'm pretty sure the government will be able to handle this situation in a medium term, let's say within the next 3 or 4 months, providing subsidies to producers and processors and helping increase purchase of hatching eggs and the rest. But I'm confident that step by step Russia will definitely get closer to full import substitution, and those $325 or let's say $325 per kg or 3,250 per metric ton. I think at a certain moment, domestic product will be as cheap as that one. Can you yeah, your mic is off. Sorry. Oh. One more question for you, Alberto. We know that Russia is in a big crisis since 2014, like many other countries. Maybe Brazil is in the same team. Can you expect that Russian consumption of meat you raise after this crisis and bring into the market the foreign suppliers that were replaced by the Russian industry now? Because we see that the Russian industry are producing in the same level of consumption. If the consumption is more, do we think that the Russian, you keep the pace, or the exported products could have new opportunities depending on the success of the Russia in the economy? Well, quite frankly, it's my personal opinion. I don't expect any imports into Russia to grow unless there is something, there is a black swan or a flock of black swans coming to Russia economically, or any other force majeure. I would say that Russia will be progressively increasing consumption of meat to the levels similar to the ones in Brazil and in the US. Probably getting closer to 100 kilograms per capita a year within a 10, 15, 20 year perspective. We have plenty of opportunities. And this will mostly be filled by domestic product. But again, leavings, in case imports are comparable by price for processors, that and with the development of food service, which will also require frozen meat, this may definitely be a good stimulus for further both domestic consumption and continuing imports of specific beef, pork, or poultry cuts for further processing. Thank you, Alberto. Very informative this part of the webinar was. I have a question for Rafael now.
Rafael, I have a question from Mr. Antonio Tomin. He's asking your opinion if there is opportunities here in Russia for special kinds or special kind of meats. Eu vou falar em português, desculpe. O nosso Antônio Tomin, ele está perguntando se você vê oportunidades no mercado da Rússia para alguns tipos, nichos especiais de carne, por exemplo, selo de bem-estar animal, esse tipo de classificação, nichos que aparentemente ainda não estão ocupados pela Rússia, se isso poderia ser um segmento, na sua opinião. Bom, eu tive fazendo uma pesquisa aqui na Rússia sobre, já com base nessa pergunta, sobre a legislação russa de bem-estar animal, por exemplo. E a Rússia não tem, especificamente na legislação russa, os colegas podem me corrigir se eu estiver errado, uma legislação que nem o Brasil tem, a regulação sobre bem-estar animal. A Rússia trata de bem-estar animal em alguns outros momentos, mas se mistura muito com a legislação para crueldade contra os animais, muito mais do que uma legislação como guia para a produção pecuária. Existe, então, o que nós temos aqui de mais claro na Rússia de bem-estar animal são a questão das camas, né, que tem que ter uma temperatura razoável, tem que ter umidade, uma umidade também dentro de um nível controlado, acredito que em função das condições climáticas russas, mas nós não temos aqui na Rússia ainda uma legislação tão avançada como a brasileira, por exemplo, sobre a questão de bem-estar animal. Eu penso que essa questão de mercado ela pode ser respondida assim até melhor por outros colegas. Eu só vou dar uma opinião breve assim de todos os outros colegas aqui da mesa. Eles já são ou são russos ou já são praticamente russos, né? Então, como a gente vê como um olhar de brasileiro que está morando aqui na Rússia, eu vejo o consumidor russo um pouco como o consumidor brasileiro, existe um nicho muito pequeno de consumidores que busca um produto mais diferenciado, seja pela questão de bem-estar animal, seja a questão do ecológico, do alimentação a pasto, que seja. Existe um nicho muito pequeno que busca a qualidade e busca também todo esse negócio do ESG, né? Então, da sustentabilidade, governança. E isso aí é um nicho que eu penso que na Rússia é um pouco menor do que no Brasil. A qualidade do setor de varejo russo, eu considero que ela é mais madura que a do Brasil. Os supermercados russos são melhores, a variedade de produtos que o consumidor russo tem à sua disposição é superior àquela que o consumidor brasileiro tem. Então, eu penso que existe, sim, um nicho, mas, de fato, ele é isso, ele é um nicho, ele não tem... ele não atende a uma demanda da sociedade russa como um todo. Esse debate não vejo acontecendo, mas posso ser corrigido pelos colegas que estão aqui. Tá bem, muito obrigado, Rafael. Eu vou fazer uma pergunta para o João agora. É uma pergunta que veio da Alessandra Rosa, que está acompanhando o nosso webinar. Com relação ao mercado de carne premium, qual é a expectativa? Se o Brasil poderia ser candidato a esse nicho, a esse segmento do mercado? Qual a sua opinião, João? Eu acho o seguinte, Almir, poderia não, o Brasil já é um candidato para esse nicho, né? Tanto é que hoje você vai em grandes supermercados aqui na Rússia, você encontra produtos premium do Uruguai, produtos premiums da Argentina, né? Esses produtos estão no mercado, estão na gôndola, resfriados, devidamente resfriados, cortes nobres como ribeye, como strip loin, tenderloin, isso já existe na Rússia e existe mercado para isso. É um mercado muito pequeno? Isso o Alberto pode confirmar. Eu acredito que ainda aqui na Rússia não exista uma cultura do consumo de carne bovina, principalmente cultura de consumo de produto premium. Ainda não existe aqui na Rússia. Posso estar errado, mas eu estou aqui há tanto tempo, então eu acho que é bem por aí. A questão seria preço.
o mais importante nesse cálculo seria preço, porque hoje você encontra empresas russas muito boas, não somente Miratorg, mas como outras empresas, empresas de Voronezh, empresas muito boas que produzem um produto muito bom, que não precisam pagar aqueles 20% que o Rafael informou no início da palestra dele. Então, a acessibilidade a esse produto, no que diz, como o Alberto falou, ter condição de pagar por esse produto. Então, existe um nicho muito pequeno para cortes premium. Você vai em qualquer mercado grande aqui na Rússia, você tem. Então, o problema é que se o preço russo é bom para o produtor brasileiro, que o produtor brasileiro, primeiramente, tem um mercado interno gigantesco, excelente, que paga um preço muito bom. Além de ter outras opções, como o mercado da Alemanha, o mercado da União Europeia em geral, mas alguns países principais como a Alemanha, Ilhas Canárias na Espanha. Claro que 2020 tirou tudo isso, mas, enfim, o Brasil tem opções para vender esse produto com preço muito mais alto do que os russos estão dispostos a pagar. Então, o nicho tem. É um nicho pequeno ainda porque, como eu falei, é uma cultura de consumo ainda não que o russo não conhece. Ele não conhece vastamente o que é consumir uma carne bovina de qualidade, né? Porque para isso precisa de uma cultura. Nós brasileiros estamos comendo carne bovina desde os primórdios. Aqui na Rússia não. Aqui a acessibilidade à carne bovina é algo novo, né? Então, respondendo, existe mercado para isso. Agora, o interessante é saber se tem preço para isso, se tem poder de compra para isso. Perfeito, obrigado. Olha, nós estamos aqui num ponto em que o tempo avançou bem mais daquilo do que a gente achava que era razoável, então eu acho que nós vamos nos aproximar aqui das considerações finais. Eu gostaria de ouvir algumas considerações dos nossos convidados. Dear Alberto, I would appreciate your final considerations. Maybe you could give us some information about the work of agri-food strategies. How it could contribute for the Brazilians that want to do business here, not only in the meat industry, maybe the companies that want to support the development of the Russian industry. Please. Obrigado, Almir. Well, I think that we're not a regular agency. We're provide customized solutions to our customers. So our portfolio includes major international companies, foreign companies, I mean, from different countries. And we meet specific requests from different sectors. Sometimes we're not too much involved with several sectors, but we may recommend some experts with whom we are working with. So there's a lot of networking in our activities. So what we do, we usually provide advice on introducing a specific service or product to the market, feeling the need from the domestic livestock and poultry sector, because we work with domestic producers, processors, logistics companies, wholesalers, exporters, and importers. I mean, the whole food market, mostly in the meat area, to the less extent to in any other segments. So even the veterinary preparations, feed additives, is something which is interesting to us, and we are open to any discussions. So please send us a note. We will see how we can help you. If this develops in a good relationship, we'll be pleased to be working together. Thank you. Thank you, Alberto. Rafael, por favor, as suas considerações finais. Bom, queria agradecer ao convite mais uma vez da PEX Brasil. É um prazer continuar reforçando essa parceria aqui que nós temos. Ele já é o 5º webinar que nós fazemos ali ao longo de um ano. Então, eu fico muito alegre de nós conseguirmos fazer essa parceria. Agradecer também
aos demais participantes, e especialmente agradecer as pessoas que se interessaram aqui pelo que a gente tinha a dizer, e pelo mercado russo, que é um mercado desafiador, é um mercado que ele, de fato, tem as suas características regulatórias muito particulares, mas que ele é um mercado que oferece, sim, boas recompensas quando a gente consegue encontrar os seus espaços. E acredito que aqui nós fizemos um esforço de tentar buscar e indicar um pouco onde pode existir esses espaços, mas eu me coloco à disposição para que, ao longo do futuro, a gente continue trocando experiências e buscando espaços juntos para a carne brasileira aqui na Rússia. Estou à disposição, junto com toda a equipe da Embaixada do Brasil aqui em Moscou, e agradeço muito pela participação de todos. Obrigado, Rafael. Caro João, as suas palavras finais, por favor. Almir, primeiramente quero dizer muito obrigado a você pelo convite, obrigado à Apex por ter proporcionado esse webinar, que eu acho que é de fundamental importância para aquelas empresas brasileiras que estão interessadas no mercado russo. Agradeço a oportunidade de estar aqui podendo dar o meu overview do que é o mercado russo, daquilo que eu conheço, daquilo que eu venho absorvendo nesses últimos 15 anos, trabalhando com vendas aqui, e dizer que eu estou à disposição para futuros questionamentos sobre o mercado da Rússia. E é isso. Muito obrigado. Obrigado aos ouvintes, obrigado às empresas que interessaram, obrigado à Apex e muito obrigado a você, Almir. Eu que agradeço. Quero agradecer aos 3 brilhantes palestrantes. Foi fantástico do meu ponto de vista. Eu quero agradecer a audiência e a todos que chegaram até esse ponto aqui no nosso webinar. Eu gostaria de lembrar que na descrição do vídeo, abaixo, há um link para uma pesquisa de satisfação. Também de informar que esse webinar ele foi gravado, ele está sendo gravado, e ele vai estar disponível, tão logo a gente termine a edição, no canal do YouTube da Apex Brasil, de forma que mesmo as pessoas que não assistiram, elas vão ter a oportunidade, a gente vai fazer um trabalho extra para distribuir, né, porque nós sabemos o quanto que as informações sobre a Rússia, ela tem sido demandadas de todos, né, do nosso adido, da Apex Brasil e dos agentes do mercado, dos especialistas também. As apresentações, na medida do possível, elas também serão anexadas a esse vídeo, quando ele for para o YouTube, então vocês, eu sei que tem algumas pessoas perguntando, vocês terão acesso a ela. Então eu fico por aqui, agradeço a todos, até um próximo webinar, muito obrigado. Obrigado, boa sorte a todos.